Tadel de 2018, fidelidade, um dos principais requisitos para a liderança. Então abra comigo em 1 Coríntios 4, primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 4, vamos ler os versículos 1 e 2. Para ser líder existem vários requisitos, mas eu considero esse daqui um dos principais. Não é o principal. Eu creio que o principal requisito é o nosso amor por Deus. É nós amarmos a Deus acima de todas as coisas. Quem concorda comigo que esse é principal? Quando a gente ama Deus acima de tudo, acima de todos, então liderar não vai ser um peso. Liderar não vai ser difícil. Porque o nosso amor por Deus, eu digo que é a mola propulsora, é o motor a jato que nos impulsiona para alcançarmos o nosso destino profético. Então eu considero amor a Deus o principal requisito para uma liderança. Agora, esse segundo aqui, eu considero também um dos principais. Ele diz assim: que os homens nos considerem como ministros de Cristo e despenseiros dos mistérios de Deus. Além disso, requer-se dos despenseiros que cada um se ache fiel. Queria que a gente orasse pela palavra, que não seja eu falando, mas que seja o Espírito de Deus. Eu peço nessa hora sobre esse lugar a unção do santo, como diz lá em 1 de João, no capítulo 2. Não é necessário que ninguém vos ensine, porque a unção do santo permanece sobre vós. Senhor, eu peço que essa unção agora flua neste lugar, através da minha vida, e alcance os meus irmãos, que seja o Senhor ensinando a cada um deles, em nome de Jesus, amém. Paulo, irmãos, era um homem muito fiel ao seu chamado, e ele estava falando com a igreja de Corinto, e ele diz: olha, que os homens nos considerem como ministros de Cristo e despenseiros dos mistérios de Deus. Então Paulo, ele está usando aqui dois termos comuns naquela época. Naquela cidade, as pessoas sabiam que Paulo estava falando de duas coisas que eram comuns às casas, e a primeira palavra que ele usa é hiperetes. Ministros aqui é hiperetes. E você vai entender o que é um hiperete. Não sei se você já assistiu o filme O Gladiador. Quem assistiu aqui O Gladiador? Engraçado, né? O Gladiador. Pode rir novamente. Sim. Pegam um gladiador, prendem ele e colocam ele no porão de um navio. E ele está fazendo o que no porão do navio? Quem lembra do filme? Vocês assistiram e não lembram? Ele se torna um remador do navio. Aquela galé, que era chamada aquele navio romano, ele era propulsionado por tração humana. Então eles estavam lá remando. Lembraram agora da cena? Ok. Hiperetes é o remador de uma galé romana. O significado original era isso. Era um escravo que era colocado no porão de um navio para que ele, com a tração da sua força física, com a tração do seu braço, junto com outros escravos, eles pudessem impulsionar o navio rumo à sua viagem. Agora, por que Paulo usa esse termo? Claro que no Novo Testamento esse termo ganhou um novo significado.
E hiperetes é aquele servo, aquele criado, aquele escravo, aquele empregado que está à disposição do seu senhor para cumprir o desejo do coração do seu senhor. Paulo está dizendo que as pessoas nos considerem como servos, como escravos de Cristo, que já não vivem mais para satisfazer a si mesmos, mas para satisfazer a um propósito maior que está no coração de Deus. Amém? Amém, irmãos? Amém. Então, quando a gente fala de liderança, muitas pessoas associam liderança com título, associam liderança com posição, com status. E nós precisamos colocar a coisa no seu devido prumo. Liderança tem a ver com satisfazer o coração de Deus e o seu propósito. Ele tem um propósito nesta terra e Ele quer que esse propósito se cumpra. Então, Ele nos considera seus ministros. Os anjos, eles queriam essa função. Em 1 de Pedro, diz que os anjos anelavam fazer o que foi dado aos homens. Mas Deus disse para os anjos: vocês têm uma outra função. A função de vocês é me adorar, a função de vocês é serem mensageiros, a função de vocês é guardarem a minha glória, mas pregar a minha palavra, me representar na terra, essa missão eu destinei aos homens. Nós, queridos, temos que nos considerar privilegiados em Deus poder contar comigo e com você, para que o propósito dele avance nesta terra. Amém? Então a primeira palavra aqui, ministro, tem pouco a ver com a esplanada dos ministérios em Brasília, carro de luxo, casa, né, no Lago Sul, em Brasília, que é lindas as mansões. Eu já morei lá em Brasília. Inclusive nossa irmã Patrícia está se despedindo da gente, está indo para Brasília de volta agora, final do mês. A gente esteve lá na célula, né? E Patrícia é uma bênção mesmo, uma intercessora. E nós estamos orando para que Deus leve Patrícia e levante no lugar dela pelo menos umas 100 Patrícias intercessoras, né, aqui na igreja. E Brasília tem lá o Lago Sul, só mansões, os ministros moram lá. Então muitas pessoas, né? Eu sou um ministro do Evangelho. Olha a palavra que Paulo usa, um remador. Um remador de porão de navio, que está ali com uma missão, que é satisfazer o coração do seu Senhor. Amém? Eu não posso mais viver para mim mesmo. Os meus planos foram submetidos aos planos de Deus. Agora a outra palavra que ele usa, irmãos, despenseiros. E aí alguém pode, né? Dispenseiro deve ser alguém assim com uma chave de ouro, né? Deve ser alguém assim numa posição hiper, mega, ultra, top, né? E sabe qual é a palavra despenseiro? Oikonomos. Oikonomos significa encarregado de uma casa, mordomo. Nos filmes a gente vê isso, né? Eu lembro quando eu era criança, eu assistia uma série chamada Casal 20. Quem assistiu aqui, Casal 20? Era Jonathan e Jennifer Hart. E eles tinham uma casa muito chique. E na casa deles tinha um cara lá, um senhor, não era? Os mais antigos aqui estão lembrando, né? O homem de 6 milhões de dólares, a mulher biônica, né? Ilha da Fantasia, né? E tinha também Casal 20. E tinha lá um cara vestido, bem vestido, eu esqueci o nome dele, mas ele era o mordomo. Ele era responsável pelos outros empregados. Ele era responsável pelo motorista. Ele era responsável pelo jardineiro.
Ele era responsável pela cozinha, ele era responsável em fazer as compras da casa. Os donos só pagavam a ele para que ele então administrasse tudo. E ele então prestava conta aos seus patrões. A palavra que Paulo está usando aqui é oikonomos, que é essa: nós somos mordomos. Eu te pergunto, igual o homem lá da série, o mordomo é dono de alguma coisa? O mordomo pode se apropriar dos bens do seu patrão, gastar o dinheiro como quiser, comprar, vender, fazer o que quer? Não, porque se ele fizer isso, ele é um mau administrador e ele será dispensado. Ele será demitido. Então, nós somos dispenseiros, irmãos. Está sob a nossa responsabilidade a célula que Deus coloca em nossas mãos, que Deus já colocou na mão de alguns aqui. Por exemplo, nas nossas mãos, Deus colocou essa igreja, mas essa igreja não é nossa. E ai de nós se quisermos tomar como se fosse nosso, porque no dia que nós quisermos tomar como se fosse nosso, Deus tomará de nossas mãos, porque é Ele que é o dono. Foi Ele quem deu a sua vida, sua própria vida, pela sua igreja. Então eu sou apenas um despenseiro, está sob a minha responsabilidade, mas não é minha propriedade. Então são duas palavras aqui bem interessantes para nós entendermos a nossa missão. Por quê? Porque geralmente a gente se acha dono da posição que nós ocupamos. Eu sei disso porque eu já me achei dono. Houve uma época que eu não era pastor, por exemplo, eu era um músico. Então durante muitos anos eu toquei como músico e eu tocava violão. E o que era que acontecia? Eu achava que aquela posição era minha e que ninguém podia se aproximar e querer sonhar, ousar tomar o meu lugar, porque aquele lugar é meu. Eu já senti isso. E quando vinha uma outra pessoa que também tocava, e tocava às vezes até melhor do que eu me sentia o quê? Ameaçado. Ai, vão tomar o meu lugar, vão roubar o que é meu. Essa é uma mentalidade mais comum do que você imagina. Porque nós não entendemos que somos mordomos. E então fui para o Instituto Bíblico, fui para uma igreja, nós moramos em Brasília, eu e Cristiane, durante 2 anos e meio. E eu lembro que quando eu cheguei em Brasília, a minha preocupação era: Deus, ninguém me conhece aqui. Ninguém me conhece nessa igreja. Ninguém sabe que eu toco violão. Na época eu já estava tocando teclado um pouquinho. Ninguém sabe que eu toco teclado. Ninguém sabe que eu ministro louvor. Ou seja, eu estou no anonimato. Eu vou ficar esquecido. Eu vou ficar de lado. Tem muita gente melhor do que eu aqui. E eu lembro, irmãos, claramente o Espírito Santo. Eu era recém-chegado no Instituto Bíblico. E o Espírito Santo disse para mim: não se preocupe, porque sou eu o dono desta igreja, desta obra. Sou eu o dono deste instituto. Sou eu o dono da sua vida. E na hora que eu quiser, eu vou te colocar ou não na posição que eu tenho para você. Não faça nada. Não se promova. Não faça propaganda de você mesmo. Deixe que eu farei. Só seja fiel. E resumindo, o Senhor me colocou no ministério de música daquela igreja. Eu toquei entre aquelas pessoas que eu tanto admirava, que na época era o grande referencial da adoração no Brasil. E quando eu estava lá tocando, o Senhor disse: lembra que fui eu que te coloquei? Eu disse: lembro, Senhor. Obrigado pelo Senhor ter me colocado. E eu viajei muito. E eu tocava nas conferências, eu tocava nos congressos.
E o Senhor chegou para mim e disse: agora está na hora de você ir embora. Não, Senhor. Não, Brasília, capital. Você disse: está na hora de você ir embora. Eu quero você em São João, lá em Pernambuco. E eu obedeci. Deixei tudo. Por quê? Porque eu não era dono de nada. Eu era apenas mordomo. Nunca mais voltei em Brasília. Só para fazer escala, conexão no aeroporto. Nunca mais eu voltei naquela igreja. Mas enquanto eu estive ali, eu tinha consciência que foi o Senhor quem me colocou naquele lugar. E que ninguém poderia me tirar a não ser o Senhor. E foi o Senhor quem me tirou. Nós temos que entender que nós somos mordomos, irmãos. Amém? Mas o que eu quero destacar aqui, isso é apenas a introdução. Paulo diz: requer-se, verso 2, requer-se, além de que as pessoas nos considerem como ministros, que as pessoas olhem para nós e vejam que somos servos, que temos um coração de servir, um coração de promover a Deus, o reino de Deus e não a nós mesmos. Aí ele diz: além disso, requer-se fidelidade. E é sobre fidelidade, queridos, que eu quero falar. Nessa última semana de 2017, o Senhor falou muito comigo sobre fidelidade. E eu sei que o que eu vou falar aqui não é tão legal de ouvir. Mas preste atenção. O Senhor pediu que eu falasse sobre isso. Há infidelidade no nosso meio. Poxa, pastor, primeira mensagem de 2018 já começa assim. E para confirmar, né? Porque eu fiquei: Senhor, eu prego isso mesmo, eu prego isso. Hoje eu li uma mensagenzinha, até eu li lá para os supervisores, e o pastor Jeremias Pereira, ele disse o seguinte: de vez em quando, pregue mesmo, pregue de forma brutal. E eu falo isso com temor no meu coração, mas existe infidelidade no meio da nossa liderança. Não estou aqui pensando em ninguém especificamente, tá? Essa mensagem não é direcionada a ninguém. Deus é minha testemunha. Mas tudo isso começou, sabe como? Nós estávamos nos preparando para a formatura da escola ministerial. E então eu pedi a Cléia, Eduardo, pastor Márcio, eles fizeram o levantamento. E nós descobrimos que muitos discipuladores, muitos líderes, até supervisores, não estavam sendo fiéis em um dos requisitos que cada um de nós assumimos quando dissemos que queríamos ser discipuladores e quando dissemos que queríamos ser líderes. Um dos requisitos era que estivesse fazendo a escola ministerial. E eu fiquei triste. Como pastor, eu fiquei triste. Porque se a gente não conseguir ser fiel em uma coisa tão básica, nós não conseguiremos ser fiéis em coisas maiores. Por exemplo, para ser um discipulador, você precisa ter feito o curso de fundamentos. Só isso. Não é tanto assim. Mas tem pessoas que não conseguem ser fiéis nem nesse pouco. Ah, mas eu quero ser discipulador e eu não quero fazer escola ministerial. Faça o seguinte: chega lá na Universidade Federal Rural de Pernambuco e diz: eu quero estudar medicina veterinária aqui. Fez Enem? Não, fiz não. Mas eu quero estudar, eu vou estudar. Provavelmente vão chamar a polícia, porque vão achar que você é doido. Vão tentar argumentar, e se você alterar a voz: olha, tem uma pessoa meio maluca aqui, dizendo que quer estudar aqui, mas não quer cumprir um dos requisitos, que para entrar nessa universidade, você precisa fazer o Enem, pegar a sua nota, aplicar no SISU, escolher um dos cursos, e se a sua nota der, você vai entrar. Meus queridos, olhem para mim, em tudo na vida tem pré-requisito.
Tudo na nossa vida existem pré-requisitos a serem cumpridos. E muitas vezes na igreja nós estamos querendo fazer do jeito que a gente quer. É na hora que eu quero, é do jeito que eu quero, é quando eu sinto vontade. E eu quero te dizer, isso é infidelidade. Você escolheu ser líder. Você não foi forçado a ser líder. E se foi, já está errado. Já começou errado. Se você chegar para mim e dizer, pastor, eu fui forçado a ser líder, então a gente vai ter que ir atrás de como é que isso foi. Porque eu acredito que todos nós voluntariamente decidimos nos colocar na posição de líderes. Eu quero servir melhor a Deus, eu quero contribuir melhor com o reino de Deus, e essa maneira é liderando. Então, se você voluntariamente escolheu ser líder, você precisa cumprir pré-requisitos de liderança. Não tem como a gente baixar isso, querido. Ah, pastor, escola ministerial é tão importante assim? É, para nós é. Para nós é. Se nós conseguimos cumprir requisitos em outras instituições, se você, para entrar na instituição, precisa de um vestibular, de um concurso, de um Enem, por que que no reino de Deus nós queremos fazer do jeito que a gente quer? Eu não consigo entender isso, irmãos. Se eu estivesse, por exemplo, se eu estivesse em uma igreja que me exigisse, tá? Vamos dizer que eu fizesse parte da igreja do Cuspe de Cristo. Eu decidi fazer parte daquela igreja do Cuspe de Cristo. E naquela igreja que eu voluntariamente decidi fazer parte, diz, tá? Vamos supor que eu só posso usar a calça comprida. E eu decidi voluntariamente, sabe o que é que eu tenho que fazer? Me submeter. Me submeter. Agora, se eu não quero, sabe o que é que eu faço? Tchau, igreja do Cuspe de Cristo. Eu vou procurar uma outra onde eu possa vestir bermuda. Mas se eu estou ali, eu preciso me submeter. E não querer mudar, irmãos. É dura essa palavra. Mas muitas vezes é isso que eu vejo acontecendo. As pessoas querem mudar. Quando eu chego na sua casa, eu me adapto à sua casa. Quando você chega na minha, é você que se adapta à minha. É assim ou não? Então nós precisamos ser fiéis. Existem coisas e que não são tão difíceis, que não são requisitos tão horrorosos assim. Mas o que eu vejo muitas vezes é infidelidade nas pequenas coisas. E aqui Paulo está dizendo, seja fiel. Se você é um dispenseiro, seja fiel. Você não é obrigado a ser um líder de célula. Você não é obrigado a ser um discipulador. Mas uma vez que você decidiu ser, você precisa cumprir alguns requisitos. Deus sabe o quanto está sendo difícil eu pregar aqui. Estou suando aqui. E eu disse ao Senhor, Senhor, eu só vou falar se realmente o Senhor colocar paz no meu coração. Mas nós precisamos corrigir algumas coisas para que em 2018 coisas sejam destravadas em nosso meio. Primeira coisa que tem que sair do nosso meio se chama infidelidade. Isso foi com a escola ministerial. Então eu tinha que preparar agora, semana passada, um relatório financeiro para apresentar aos pastores, prestar contas do ano, de todas as despesas. E então eu fui levantar o número de dizimistas dessa igreja. E aí minha crise aumentou. Porque no mês de novembro nós tivemos 131 dizimistas nessa igreja. 131. Os números falam, irmãos. Ah, mas agora o senhor está apelando para dinheiro. Não, estou apelando para fidelidade. Porque o que importa, meu querido, não é o tamanho do teu dízimo. O que importa é a tua fidelidade. Se nem entre os discipuladores, porque nós temos 250 discipuladores aqui
no CCA. Se nem entre os discipuladores nós temos fidelidade, o que é que nós vamos ensinar? O que é que nós vamos pedir? Como é que eu vou ter cara de dizer a um discípulo meu para ele ser dizimista se eu não sou? Eu não teria, irmãos. Me desculpe, eu não teria. Nós precisamos corrigir isso. E eu não estou pregando isso no domingo, porque eu sei que no domingo nós temos um público bem heterogêneo. Temos visitantes, né? Então não pregaria isso nunca no domingo, tá? Mas no Tadel, eu creio que os que estão aqui, ou são líderes, ou pretendem ser, ou já são discipuladores, ou pretendem ser. Então, precisa começar conosco a fidelidade. E eu fui orar, né? Última semana do ano, eu estava orando. Estávamos aqui na semana do Natal e na semana do Ano Novo, e nós estávamos orando aqui. E eu comecei a orar sobre isso. Senhor, eu quero ser o primeiro a ser fiel. Eu quero ser o primeiro a dar exemplo. Mas eu quero também liderar, Senhor, uma igreja fiel. Eu quero liderar um povo que é fiel. Porque aquele que é fiel no pouco, o Senhor disse que sobre o muito, Ele vai colocar. E eu quero te dizer, meu irmão, o Senhor não vai nos promover a um novo patamar. O Senhor tem um novo patamar para essa igreja. Ele tem. Mas para nós sermos promovidos a um novo patamar, nós temos que ser fiéis no que nós estamos. Não tem como ser promovido para um novo nível, se nós não conseguimos ser fiéis onde estamos. Eu citei 2 exemplos, mas eu poderia citar outros exemplos. Mas eu vou deixar que a própria palavra de Deus nos corrija. Eu terminei lendo 2017, eu terminei lendo Malaquias, li 31 de dezembro, terminei lendo Malaquias, antes de vir para o culto, eu estava lendo Malaquias, abra lá comigo. Em Malaquias é um livro que corrige infidelidade. Depois a gente coloca o de Oséias. Vamos ler a partir do verso 6. Malaquias 1:6. O filho, deixa eu colocar na nova versão aqui. Malaquias 1:6. O filho honra seu pai, e o servo seu senhor. Se eu sou pai, onde está a honra que me é devida? Deus está perguntando a nós. Se eu sou senhor, onde está o temor que me devem? Pergunta o Senhor dos Exércitos a vocês, sacerdotes. Na nova aliança, todos somos sacerdotes. Então essa palavra é para nós. São vocês que desprezam o meu nome. Mas vocês perguntam, de que maneira temos desprezado o teu nome? E o Senhor responde, trazendo comida impura ao meu altar, ofertas impuras. Vamos lá. E mesmo assim, ainda perguntam, de que maneira te desonramos? Ao dizerem que a mesa do Senhor é desprezível. Na hora de trazerem animais cegos para sacrificar, vocês não veem mal algum. Na hora de trazerem animais aleijados e doentes como oferta, também não veem mal algum. Tentem oferecê-los de presente ao governador? Será que ele se agradará de vocês? Será que os atenderá? Pergunta o Senhor dos Exércitos. E agora, sacerdotes, tentem apaziguar Deus para que tenha compaixão de nós. Será que com esse tipo de oferta Ele nos atenderá? Pergunta o Senhor dos Exércitos. Ah, se um de vocês fechasse as portas do templo,
assim ao menos não se acenderia o fogo do meu altar inutilmente. Não tenho prazer em vocês, diz o Senhor dos Exércitos, e não aceitareis as suas ofertas, pois do Oriente ao Ocidente grande é o meu nome entre as nações. Em toda parte incenso é queimado, e ofertas puras são trazidas ao meu nome, porque grande é o meu nome entre as nações, diz o Senhor dos Exércitos. Mas vocês o profanam, ao dizerem que a mesa do Senhor é imunda, e que a sua comida é desprezível. E ainda dizem, que canseira, e riem dela com desprezo, diz o Senhor dos Exércitos. Quando vocês trazem animais roubados, aleijados e doentes, e os oferecem em sacrifício, deveria eu aceitá-los de suas mãos? Pergunta o Senhor. Maldito seja o enganador, que tendo no rebanho um macho, sem defeito, promete oferecê-lo e depois sacrifica para mim um animal defeituoso, diz o Senhor dos Exércitos. Pois eu sou um grande rei e o meu nome é temido entre as nações. Eles não eram obrigados a sacrificar, mas se fossem sacrificar, a oferta que eles tinham que dar a Deus era um animal macho de 1 ano e sem defeito. Esse era o requisito de Deus, um animal macho de 1 ano e sem defeito. Vocês não são obrigados a trazerem ofertas a mim, é isso que Deus está dizendo. Mas se vocês trouxerem, não é do jeito que vocês querem, é do jeito que eu prescrevi. Trazendo para a nova aliança, nós não trazemos mais animais, bode, cabra, boi, pombinhas para serem sacrificadas. Mas nós trazemos, irmãos, a nossa vida. Nós trazemos a nossa adoração. Nós trazemos o nosso louvor, o nosso quebrantamento. Nós trazemos o nosso tempo para o Senhor. Nós trazemos os nossos talentos para o Senhor. Nós trazemos o nosso dinheiro para o Senhor. Então isso daqui que está sendo falado em Malaquias, se aplicando a nós hoje nós não podemos oferecer a Deus uma oferta, quer seja da nossa vida, do nosso louvor, do nosso tempo, do nosso dinheiro, do que seja, meus irmãos. Nós não podemos oferecer a Deus o que a gente quer oferecer. Nós temos que oferecer a Deus o que Ele pede de nós. Nós temos que oferecer a Deus, como aqui era um animal macho de 1 ano sem defeito, nós temos que oferecer o melhor. Se você está liderando uma célula, você não pode liderar uma célula de qualquer jeito. Se você discipula, você não pode discipular de qualquer jeito. Se você toca aqui, canta aqui, se você serve no ministério infantil, se você está no ministério Atmosfera, você não pode fazer as coisas do jeito que você quer. Não é assim. Ele disse: o filho honra o pai, mas vocês não estão me honrando. Sabe por quê? E o Senhor está nos corrigindo. Eu creio que Deus está nos corrigindo, porque nós queremos fazer as coisas do nosso jeito, no nosso tempo, da nossa maneira. Quando eu sentir vontade, quando eu não sentir, eu não faço. Muitas vezes nós estamos liderando sem nos preparar. Estamos discipulando como se fosse uma obrigação. Lidamos com as pessoas que são o tesouro de Deus. A principal herança de Deus são pessoas. E nós não podemos fazer isso assim, é porque a igreja tem uma visão. Não é por causa de visão. Porque Deus, Ele ama as pessoas. Por isso que nós precisamos cuidar das pessoas, porque Deus ama pessoas. Nós temos que servir as pessoas. Não é por obrigação, não é porque nós estamos te pedindo. Então eles estavam aqui, irmãos, trazendo, prometendo, como diz, prometem uma coisa ao Senhor, fazem outra. Prometem ao Senhor: não, Deus, nesse ano eu vou te dar o melhor, eu vou te dar o meu tempo. Não, Deus, eu vou te servir com alegria. E quantas vezes a gente vê pessoas servindo a Deus com peso no coração, com tristeza, por obrigação.
só porque vão ser cobradas, só porque alguém vai perguntar. Não está certo. Você não tem que servir a Deus dessa forma. Se você chega no culto, meu querido, chegue no horário. Isso é fidelidade também. Chegue no horário. Não porque alguém vai perguntar, mas porque você quer ser fiel a Deus. Participe do culto com alegria. Pare de ficar olhando no relógio o tempo todo. Isso não agrada a Deus não, irmãos. A gente fica com o coração dividido, pensando no que a gente deixou em casa para fazer. Coração dividido é infidelidade. Quando você vier, venha com tudo, espírito, alma e corpo, coloca tudo que você tem. Eu sei que eu vou ter poucos améns aqui hoje, tudo bem, já estava preparado para isso, mas eu preciso transmitir aquilo que o Espírito Santo colocou no meu coração. Nem que seja essa minha última mensagem. Mas eu vou falar aquilo que o Espírito Santo começou a me corrigir, como pastor, viu? Como pastor, corrigindo a mim. Não foi nem corrigindo a Cristiane, não, a mim. Eu preciso dar o meu melhor a Deus como pastor dessa igreja. Eu preciso ser o maior exemplo dessa igreja. Eu quero ser o maior dizimista dessa igreja. Eu quero ser o maior ofertante dessa igreja. Eu quero ser o primeiro a contribuir, a dar, a amar, a servir. Eu quero ser, porque eu vou ter autoridade para fazer isso. E vou ter autoridade para ensinar. Vou ter autoridade para dizer a você, faça também. Vou ter autoridade para dizer, você pode se esforçar mais um pouco. Eu também estou cansado. O fim de ano foi muito puxado, foi. Mas eu posso dar ainda a Deus a minha vida, porque eu amo o Senhor. É por amor que eu estou fazendo. Não é por obrigação, não é para satisfazer homem nenhum. Olhe, eu presto contas da minha vida ao pastor Ivanildo, porque eu quero prestar. Mas ele não está me cobrando. Ele não está me ligando, perguntando. É muito mais difícil servir assim, viu? Porque você faz o que você quer. Afinal de contas, eu sou o pastor presidente da igreja. Acima de mim, pelo menos na hierarquia do CCA, não tem ninguém. Quantas pessoas estão pensando dessa forma? Mas eu digo, Senhor, eu não sou o papa dessa igreja. Eu não sou o manda-chuva dessa igreja. Senhor, eu tenho outras pessoas ao meu lado que estão servindo a Deus comigo. E eu quero prestar conta da minha vida a elas também. Então eu quero ser exemplo. Eu quero ser exemplo no meu casamento. Tem muita coisa que eu tenho que melhorar com Cristiane. Com os meus filhos. Deus está nos corrigindo, irmãos, com relação aos nossos filhos. E eu estou dizendo, Senhor, corrija mesmo. Porque eu não posso ensinar uma coisa e pregar outra. E viver outra, desculpem. Eu não posso pregar e viver outra. Eu preciso ser corrigido. E Deus começou a mexer conosco. Então aquilo que eu estou pregando aqui, em primeiro lugar, Deus está corrigindo a nós. Eu sempre fui fiel nos meus dízimos. Desde 2007. Nós passamos um tempo de infidelidade em 2007. Falidos e infiéis. Grande futuro nós tínhamos. Deus nos corrigiu. Estávamos infiéis, acho que uns 2 ou 3 meses. O Senhor nos corrigiu em 2007. E quando o Senhor me corrigiu, o Senhor disse, agora eu quero que você aumente. Você não só vai ser fiel, você vai ser fiel com um extra, com um adicional. E nós começamos aumentando. E desde lá até agora, nós temos sido fiéis. E temos aumentado a nossa contribuição. E não só damos o dízimo. Mas o que é que estava acontecendo? No meu orçamento, o dízimo estava lá, em primeiro lugar no meu orçamento. Mas na prática, não. Pagava um monte de coisa, aí depois eu dava o meu dízimo. E então Deus nos corrigiu lá em São Paulo. Agora em outubro, eu ouvi uma palavra do pastor Robert Morris, da Gateway. Nós estávamos lá na Hillsong assistindo o culto, e Deus me corrigiu. E aquele pastor disse, dê a Deus o primeiro. Se Deus é o primeiro na tua vida, coloque Deus em primeiro lugar e dê a Ele o primeiro. Antes de você pagar qualquer coisa, diga, Senhor, primícias é tua.
Aí eu tomei essa decisão. Eu disse, bom, pelo menos com o salário que eu recebo pelo banco, a partir de agora vai ser o primeiro. Caiu o dinheiro na conta, já fica lá uns débitos agendados, não quero nem saber. Eu tiro o dinheiro e transfiro. E comecei outubro, novembro, dezembro, agora em janeiro, inclusive foi hoje. Caiu na conta, transfiro. Mas eu não estava conseguindo com o dinheiro do nosso salário aqui da igreja. Já vinha descontado algumas coisas, alguns vales. E o pastor Márcio, eu quero que o dízimo seja o primeiro, mas eu não estou conseguindo. Não estou conseguindo, eu quero que seja o primeiro. Mas aí, semana passada, eu consegui zerar tudo. E eu disse, pastor Márcio, a partir de janeiro, a primeira coisa, eu não quero nenhum vale. Eu quero que a primeira coisa que apareça lá é dízimo e oferta de primícias. Estava assim, né? Estava zero e tal. Aí hoje, quando eu chego, tinha uns vales lá anotados. Eu, o quê? Pastora Cleo, vem aqui. Eu vou pagar esses vales. Risca isso. Porque agora, a partir desse mês, a primeira coisa que vai sair daqui é dízimo e oferta para o Senhor. Porque Ele é o primeiro na minha vida e Ele vai ser o primeiro nas minhas finanças. Literalmente o primeiro. Ah, isso é religiosidade. Não importa o que é. Ele vai ser o primeiro na minha vida. Ah, isso é legalismo. Chame do que quiser. Ele vai ser o primeiro. E aí eu vou poder ensinar isso às pessoas. E aí a pastora foi lá, arriscou, eu paguei, disse, pronto. Agora vai ser o primeiro. Coloque aí, dízimo. Ofertas ao Senhor. Eu quero honrá-lo em primeiro lugar na minha vida. Ele vai estar no topo, não somente no meu orçamento, nas minhas palavras, nas minhas canções que eu canto aqui, mas ele vai ser o primeiro lugar na prática. Estou dando esse testemunho, irmãos. Não estou aqui apelando, tá? Por dinheiro de ninguém. Eu estou dizendo que ele é primícias na minha vida. E domingo eu vou pregar sobre primícias. Porque se nós descobrirmos o princípio de primícias na nossa vida, bênçãos serão desatadas. Porque o Senhor vai estar em primeiro lugar na nossa vida. Na área financeira. Mas é claro que existem outras áreas. Vamos para o capítulo 2. Agora, os sacerdotes, para vós outros é este mandamento. Se o não ouvirdes e não propuserdes no vosso coração, dá honra ao meu nome, diz o Senhor dos Exércitos, enviarei sobre vós a maldição, e amaldiçoarei as vossas bênçãos. Olha, se não propuserdes no vosso coração dar honra ao meu nome, já as tenho amaldiçoado, porque vós não propondes isso no coração. É uma atitude, irmãos, de coração. Eis que vos reprovarei a descendência, atirarei excremento ao vosso rosto. Eu estou lendo em outra versão, deixa eu continuar na NVI. Esfregarei na cara de vocês os excrementos dos animais, oferecidos em sacrifício, em suas festas, e lançarei vocês fora com os excrementos. Então vocês saberão que fui eu que fiz a vocês essa advertência, para que minha aliança com Levi fosse mantida, diz o Senhor dos Exércitos. A minha aliança com ele foi uma aliança de vida e de paz, que na verdade lhe dei para que me temesse. Eu achei isso tremendo. Levi temeu e tremeu diante do nome do Senhor. Eu acho que está faltando mais reverência, irmãos. Nós precisamos temer e tremer. Às vezes nós somos, me desculpem, mas somos muito levianos. É de qualquer jeito, sabe? Fazemos as coisas de qualquer forma. Aqui está dizendo, Levi, na antiga aliança, temeu e tremeu de reverência ao Senhor. Imagina na nova aliança. Imagine na nova aliança o nosso compromisso como não deve ser. A verdadeira lei estava na sua boca, e nenhuma falsidade achou-se em seus lábios. Ele andou comigo em paz e retidão, e desviou muitos do pecado. Porque os lábios do sacerdote
devem guardar o conhecimento, e da sua boca todos esperam a instrução na lei, porque ele é mensageiro do Senhor dos Exércitos. Mas vocês se desviaram do caminho, e pelo seu ensino causaram a queda de muita gente. Vocês quebraram a aliança de Levi, diz o Senhor dos Exércitos. Por isso eu fiz que fossem desprezados e humilhados diante de todo o povo, porque vocês não seguem os meus caminhos, mas são parciais, ensinam pela metade, quando ensinam a lei. Não temos todos o mesmo Pai? Não fomos todos criados pelo mesmo Deus? Por que será, então, que quebramos a aliança dos nossos antepassados, sendo infiéis uns com os outros? Agora a infidelidade, queridos, vai para o nível de relacionamento. Saiu do nível vertical, agora Deus está falando da infidelidade no nível horizontal. E você vai ver sobre a família aqui. Judá tem sido infiel. Uma coisa repugnante foi cometida em Israel e em Jerusalém. Judá desonrou o santuário que o Senhor ama. Olha como eles desonraram. Homens casaram-se com mulheres que adoram deuses estranhos. Infidelidade, irmãos. Aliança mista. Casamentos mistos. É aqui o que a palavra de Deus está dizendo. Gente fazendo aliança, sociedade, com pessoas que não são crentes. Mulheres que adoram deuses estrangeiros. Que o Senhor lance fora das tendas de Jacó o homem que faz isso. Seja ele quem for, mesmo que esteja trazendo ofertas ao Senhor dos Exércitos. Outra coisa que vocês fazem. Enchem de lágrimas o altar do Senhor, choram e gemem, porque ele já não dá atenção às suas ofertas, nem as aceita com prazer. E vocês ainda perguntam, por quê? É porque o Senhor é testemunha entre você e a mulher da sua mocidade, pois você não cumpriu a sua promessa de fidelidade, embora ela fosse a companheira, a sua companheira, a mulher do seu acordo matrimonial. Deus agora está lidando com maridos e mulheres. Infidelidade vertical para com Deus, nos compromissos assumidos com o Senhor, ofertando qualquer coisa, dando a Deus de qualquer jeito, do jeito que eu quero eu faço. Deus corrigiu a aliança, a infidelidade vertical. Agora Deus está falando da infidelidade horizontal. E Ele está tratando aqui, irmãos, do nosso casamento. Infidelidade, não foi o Senhor que os fez um só? Em corpo e em espírito, eles lhe pertencem, marido e mulher, Deus está dizendo. E por que um só? Porque o homem e a mulher são um só, porque ele desejava uma descendência consagrada. Quando eu e a minha esposa nós estamos bem, quando o nosso casamento está bem, nossos filhos serão atingidos pela bênção de Deus. E o Senhor, queridos, quer nos corrigir no âmbito familiar. A outra coisa que Deus me disse é que há infidelidade na questão familiar. Nós cuidamos dos outros, nós discipulamos os outros, mas nós podemos estar perdendo quem está dentro da nossa casa. Nós queremos ser líderes, nós queremos multiplicar, mas o nosso casamento não está bem. Se eu e a minha esposa, se eu e Cristiane não estamos bem, se nós não estamos bem com os nossos filhos, se os nossos filhos não são pastoreados, se eles não são disciplinados, se eles não são corrigidos, eu não posso ser pastor dessa igreja. E os pastores que estão aqui, pastora Keila, pastor Márcio, pastora Cléo, pastora Ana Márcia, eles sabem disso. Estaríamos desautorizados. E o Senhor está falando comigo e com Cristiane sobre isso. Antes de vocês pastorearem centenas de pessoas, pastoreiem um ao outro e pastoreiem seus filhos. Cuidem deles. Deus está dizendo aqui, é uma descendência consagrada. Deus sonhou com uma descendência consagrada. E não tem como, irmãos, a gente querer construir uma igreja, o reino de Deus, quando dentro de casa está tudo destruído. Então o Senhor está corrigindo a nossa infidelidade. Eu espero que os homens que estejam aqui estejam ouvindo isso.
Sua prioridade é a sua esposa e os seus filhos. Antes de você ser líder, antes de você ser supervisor, antes de você ser pastor, antes de você ser qualquer coisa ou fazer qualquer coisa, você precisa priorizar o seu casamento. Nós não queremos líderes que estão com o casamento destruído. Nós não queremos uma coisa só de fachada. Isso é um castelo de areia que vai desmoronar. Pastores que estão aí no terceiro, no quarto casamento. Quem acredita num líder desse? Eu não acredito. Quem quer seguir uma pessoa com um casamento fracassado? Eu não seguiria. Quem acreditaria em um líder que a família e que os filhos são todos destruídos? Eu não seguiria, irmãos. Digo a vocês, se eu fosse ovelha, eu não seguiria. Da mesma forma, eu acredito que vocês pensam assim também. Por isso que a nossa responsabilidade é com Deus em primeiro lugar, restaurar o nosso altar com Deus, restaurar a nossa fidelidade com Deus, passa por dízimos, ofertas, pontualidade, cumpra os requisitos que a sua liderança pede. A gente às vezes pede coisas simples, e há desobediência nas coisas simples. Quem desobedece numa coisa simples, nunca vai conseguir obedecer numa coisa maior. Se nós estivéssemos pedindo para as pessoas pecarem, nós estamos pedindo para as pessoas serem santas, para as pessoas terem um compromisso maior com Deus. Então conserte seu relacionamento com Deus, mas também conserte seu relacionamento familiar. Continuando, portanto, tenham cuidado, ninguém seja infiel à mulher da sua mocidade. Eu odeio o divórcio. E eu vou terminar aqui, irmãos, lendo Oséias, capítulo 14, nós vamos orar. Porque Deus me deu uma promessa. Eu estava lendo Oséias há uns dias atrás. E Deus me disse: eu vou curar a infidelidade do meu povo. Oséias 14, volta, ó CCA, para o Senhor, teu Deus, porque pelos teus pecados estás caído. Tende convosco palavras de arrependimento, e convertei-vos ao Senhor. Dizei-lhe: perdoa toda iniquidade, aceita o que é bom. Em vez de novilhos, Senhor, os sacrifícios dos nossos lábios. 4. Curarei a sua infidelidade, eu de mim mesmo os amarei, porque a minha ira se apartou deles. Serei para o CCA como orvalho, ele florescerá como trigo, e lançará suas raízes como o cedro do Líbano. Estender-se-á os seus ramos, o seu esplendor será como o da oliveira, e a sua fragrância como a do Líbano. Os que se assentam de novo, à sua sombra voltarão, serão vivificados como cereal, e florescerão como a vide, a sua fama será como a do vinho do Líbano. Ó CCA, que tenho eu com os ídolos? Eu te ouvirei e cuidarei de ti. Sou como uma árvore verde, de mim, diz o Senhor, procede o teu fruto. Que promessa! Terminamos com essa palavra, irmãos, de cura. Fiquem em pé. Com essa promessa. O que eu vou fazer? Descobrir que eu sou infiel. Confessar, deixar, voltar atrás. Só isso. Não é para ficar se remoendo de culpa. Essa palavra não é de acusação. Essa palavra é de confronto para que haja uma posição. Para que haja uma tomada de atitude. Feche seus olhos, eu quero orar antes de nós encerrarmos. Eu sei que foi muito difícil ministrar isso, só Deus sabe. Mas eu ministrei com meu coração cheio de temor. Ministrei com meu coração cheio de amor pela igreja. Porque eu quero dizer como Paulo, eu zelo por vocês, como aquele que vai apresentar a noiva diante do Cordeiro. Como pastor dessa igreja, eu zelo com o zelo de Deus, porque eu vou apresentá-los naquele dia, no dia das bodas do Cordeiro. Eu quero apresentar as ovelhas que o Senhor me deu, os filhos que o Senhor me deu,
os discípulos que o Senhor me deu, eu quero apresentá-los diante do Senhor e dizer: Senhor, aqui está uma noiva sem mancha, sem ruga e sem mácula, Senhor. Um povo que foi fiel, que foi obediente. Senhor, nós queremos nos apresentar naquele dia assim, diante do Senhor. E eu oro para que a promessa de Oséias, capítulo 14, verso 4, se cumpra: curarei a sua infidelidade. Que nós não queiramos mais fazer as coisas do nosso jeito, como a gente pensa que é, como a gente deseja que seja. Eu oro para que pessoas aqui tomem a decisão de agradar o Senhor, de fazer as coisas como o Senhor quer, como o Senhor pede, como o Senhor requer de nós. Senhor, eu oro para que façamos a sua obra com empenho, com dedicação, com zelo, mesmo cansados, exaustos, muitas vezes, Senhor, ó Deus, até entrando, Senhor, madrugada dentro para cuidar das pessoas, ou para aconselhar, nos esforçando sobremaneira, como diz a Tua palavra, mas o que nos move é o amor por Ti, porque nós Te amamos, porque nós amamos o Teu reino, nós vamos dar o melhor de nós para Ti. Não é por causa do MDA, não é por causa do CCA, é por causa de Jesus. E nós queremos ser um povo assim, que ama Jesus, que ama Jesus. E o amor move montanhas, e o amor faz com que nos impulsionemos a continuar, e o amor nos moverá em direção ao nosso alvo. A minha oração é para que a nossa infidelidade seja curada. Aqueles que não têm sido fiéis, Senhor, nos seus dízimos, nas suas ofertas, no horário, em cumprir os requisitos para serem líderes. Aqueles que não têm sido fiéis em seu casamento, na aliança com a sua esposa, na aliança com os seus filhos. Aqueles que têm colocado o trabalho, aqueles que têm colocado, Senhor, até o ministério, as células, o discipulado antes do Senhor, antes da família. Eu oro por correção nessa noite. Nós queremos priorizar o Senhor, que o nosso relacionamento vertical seja curado, mas nós também queremos curar o nosso relacionamento horizontal. Nos livres de sermos líderes com casamentos falidos, com filhos, Senhor, desviados. Nos livres, Senhor. Por favor, nos ajude a priorizar o que é prioridade no Teu coração. Que a família abaixo de Deus seja o nosso primeiro ministério, nossa primeira célula. Os nossos filhos sejam os nossos primeiros discípulos. A minha esposa seja a minha primeira discípula. Senhor, eu quero isso, Senhor. Por favor, me ajude. Cure a minha infidelidade como pastor dessa igreja, naquilo que eu tenho falhado como líder, como cabeça desse rebanho. Senhor, eu peço cura na minha vida nessa noite. Me ajude, assim como eu tomei a decisão, Senhor, de priorizar o Senhor nos meus dízimos e nas minhas ofertas. Assim como eu decidi colocar o Senhor em primeiro lugar, eu quero fazer isso em tudo, Senhor. Tome o primeiro lugar na minha vida em tudo. Tome o primeiro lugar no meu casamento. Tome o primeiro lugar na vida de Adriel e de Abner. Eu oro, Senhor, para que a minha casa seja um referencial para essa igreja. Não de palavras, mas de fato e de verdade, Senhor, e que cada líder, você que é líder, meu irmão, e é casado, ore pela sua esposa agora, antes de nós encerrarmos. Ore por ela, ore pelos seus filhos. Se a sua esposa não está aqui, diga o nome dela agora. Você que é líder de célula e é casado, se você é solteiro, coloque agora os seus pais diante do Senhor, coloque a sua casa, os seus irmãos, e diga ao Senhor: Deus, eu quero ser em primeiro lugar exemplo dentro da minha casa. O Senhor me desafiou isso hoje, e eu vou corresponder. Fale com o Senhor. Por favor, não entenda isso como palavra de Marcos. O Espírito Santo ficaria muito triste. O Espírito Santo ficaria muito triste se a palavra que foi pregada fosse de homens. Mas se você entende que o Espírito Santo nos corrige porque Ele nos ama, se você entende que o Espírito Santo nessa primeira terça de 2018 trouxe essa palavra porque Ele nos ama, porque Ele tem grandes coisas para que alcancemos um novo nível, para que alcancemos um novo patamar, nós precisamos ser fiéis. Queridos,
Eu falei aqui dia 31, vocês precisam orar pela sua liderança. E eu tinha esquecido de falar isso, mas isso foi uma das coisas que Deus estava me dizendo. Vocês precisam ser uma igreja que ora por nós. Não é justo que nós estejamos na frente da batalha, descobertos de oração. Quando Cristiane veio me dizer de Patrícia, Cristiane chorou quando soube da notícia que Patrícia estava indo embora. Não estou endeusando ela não, tá? Mas porque Patrícia é uma das nossas intercessoras. Cristiane disse, Marcos, estamos perdendo uma das nossas intercessoras. Mas Patrícia disse que vai continuar orando de lá. Mas não só pode ter um intercessor. Numa igreja com 600 pessoas, temos 1, 2, 3 pessoas. Nós tivemos aqui 2 semanas orando, irmãos, poucos vieram orar aqui. Eu falei na igreja, eu falei para os nossos discípulos, eu falei para os nossos supervisores. E Deus estava me dizendo isso é infidelidade também. Eu preguei aqui no domingo, perseverai na oração. É a primeira coisa, perseverar na oração. E orar pela sua liderança. Eu peço em nome de Jesus que você não nos abandone em oração. Uma irmã mandou uma mensagem hoje, até vou mostrar à pastora Cristiane. Ela disse, pastor, Deus tocou no meu coração que eu devo jejuar por vocês por tempo indeterminado. Eu vou estar orando por você e pela pastora por tempo indeterminado. Amém. Que Deus levante mais pessoas, porque eu sei que a batalha está cada vez mais grave. A batalha está cada vez mais séria. E nós não podemos, queridos, não podemos estar na frente da batalha sem uma retaguarda de oração. Deus vai curar a nossa infidelidade na oração. Nós estamos tendo uns dias de férias, mas quando nós voltarmos, próxima semana, nós vamos recomeçar a oração aqui, todas as manhãs. Nós vamos estar aqui orando, porque nós vamos corrigir isso também diante de Deus. Oração é a coisa mais importante na vida de um crente e na vida de uma igreja. Amém? Olha, queridos, se foi forte as minhas palavras, eu não vou pedir perdão, porque é a palavra de Deus. Não vou pedir perdão. Mas se você achou que foi muito forte, faça o seguinte: vá para casa, ore e peça para o Espírito Santo falar com você. Amo vocês de coração. E só preguei desse jeito e dessa forma, porque eu amo essa igreja. E eu quero que essa igreja seja uma noiva sem mancha, sem mácula e sem ruga. Amém.